Eu vou para a terceira diferença inexorável. Eu acho muito importante essa. O ator, quando ele está nas telas, ele tem a possibilidade de gravar e de se ver, de se assistir. Tanto logo depois, ele vai para o switcher, né, vai para a sala da direção para ver como é que ficou. Não recomendo que faça isso. Muito diretor se irrita. Confia no diretor. A pior coisa que tem é gravar uma cena, deixa eu ver como é que ficou, gravar uma cena, isso perde tempo, isso gera insegurança. Confia no diretor. Mas é possível se ver. E é possível se ver no telão do cinema, na tela da televisão. Quem grava para as telas vai se assistir. No palco, o ator que está fazendo aquela peça nunca vai se assistir. Ah, e se gravar é audiovisual. Se gravar não é a mesma energia, porque quem está na plateia do teatro é que está assistindo. Portanto, o ator que está ali no palco, ele nunca vai poder assistir a performance dele. E eu queria que a gente se agarrasse nisso, porque se a essência do nosso ofício de ator e de atriz é o palco, é o teatro, por mais que a gente se adapte para fazer telas, mas a nossa essência é o palco. Eu gosto de me agarrar nesse lugar de vamos desapoquentar, vamos não assistir, vamos não julgar quando a gente se vê na tela. Eu mesmo não gosto muito de me assistir, nem como ator, nem com as coisas que eu dirijo eu também, porque a gente se critica muito. Tem uma professora conhecida minha que fala da arara, que fica aqui criticando, você é ruim, você é fraco. Vamos para frente. A novela, principalmente, tem muito fluxo. Se eu ficar parando para ficar neurastênico, me assistindo e vendo se eu fui bem, se eu fui mal, isso pode atrapalhar. É claro que é bom, num self-tape, num teste, em algum momento a gente se assistir, para a gente se conhecer. Não estou falando que é para a gente não se assistir. É legal, é importante, mas não o tempo inteiro. E eu queria deixar claro que não acho que seja fundamental a gente se assistir. É importante para o nosso estudo, mas não para a nossa vida como artista. Pode ser muito sofrido. Pode aumentar o número de sessão de análise por semana se assistir demais. A gente não vai acertar sempre, assim como a gente não vai errar sempre. São muitas cenas nas telas. E vamos pegar a essência do palco. No palco foi. Quem assistiu, assistiu, a gente não se assiste. Essa diferença para mim é muito importante por causa disso. Para a gente não ficar se penitenciando, para a gente não ficar sofrendo ao se assistir. Até porque, imagina, o audiovisual, ele eterniza a minha cara, o meu corpo em determinado personagem. Então, se eu for ficar traumatizado, se eu for ficar preocupado, se eu for ficar tenso cada vez que eu me assistir, imagina a vida do Al Pacino, da Suzana Vieira, do Antônio Fagundes, do Marlon Brando, do Johnny Depp, enfim. Vamos para a quarta diferença inexorável, que para mim é um case da minha vida e que eu vou mais para frente, num outro módulo, esmiuçar menos é mais é menos é menos, mas isso parte de uma diferença inexorável. Qual é a menor distância que um ator de teatro pode ser visto pelo público, por quem vê? Vamos pensar um pouco. Qual é a menor distância? Para mim é a distância de um palmo, de um corpo, mas eu ainda consigo ver o corpo inteiro do ator. Na menor distância, se eu colar nele, eu estou vendo, né? Ela não tem um número exato, mas a gente pode vislumbrar, primeira fila, ou se eu estou num lugar menos formal, coladinho, sentado perto, mas eu ainda consigo ver o corpo inteiro dele e eu escolho o que eu estou vendo no teatro. Lembrem disso. Por mais que o diretor possa, com a luz e com a direção, definir o que a gente vai ver, mas é uma distância próxima que eu consigo escolher. Concordam? Qual é a maior distância que um ator que está em cena no palco pode ser visto? Última fileira, 50 metros, 100 metros, é uma peça no aterro do Flamengo, é uma peça no Ibirapuera, é uma peça num espaço grande, mas tem um limite, é mensurável o lugar mais longe que o artista pode ser visto. Quero pensar nesse lugar é finito, é mensurável, tanto o lugar mais perto do palco, quanto o lugar mais longe. Ele pode variar, mas tem um limite. Para mim é sobre limite. Aí eu vou perguntar na tela. Qual é o lugar mais perto que eu posso assistir, né, que a plateia pode ver um ator, uma atriz? Pensa aí. Para mim, é o infinito. Eu posso chegando perto da câmera no nível de infinito, e com efeitos especiais eu posso entrar pela minha pupila e ver lá dentro do meu cérebro. É infinito. Para longe.
Qual o lugar mais longe que o ator, a atriz, no audiovisual pode ser visto? Para mim também é o infinito. Infinito, gente. Tem um vídeo que eu acho maravilhoso e emocionante de um camarada que salta de balão, ele vai de balão até a estratosfera e salta em queda livre da estratosfera. Patrocinado pela GoPro, enfim, acho que Red Bull também. É impressionante. Se vocês puderem catar no YouTube, se eu achar, eu boto aqui no grupo. Se vocês puderem catar por aí no YouTube, esse vídeo é impressionante, porque a gente vê a Terra redonda, pois é, não é plana, é redonda, impressionante. A gente vê o arco da Terra, o cara saltando com aquelas câmeras, e se eu quiser eu posso começar um filme da estratosfera. Daqui a pouco eu vou poder começar um filme da Lua. É infinito, sabe aquele que vai aproximando da cidade e mostra o meu protagonista? Eu posso começar da estratosfera já. Então, isso é uma diferença inexorável para mim muito importante. A distância mais próxima que um ator ou uma atriz pode ser vista na tela é infinita. Se o diretor quiser dar um close do meu olho esquerdo, é o meu olho esquerdo que está em cena e que está atuando. Ao mesmo tempo, se ele vier da estratosfera, eu estou com muito mais que o corpo inteiro. E eu falo isso porque, vou dar um exemplo prático. Cuidado com esse menos é mais. Se eu estou dizendo que quanto mais perto, infinito, tudo bem, se eu estou pertinho eu posso falar mais baixo. Eu estou microfonado, eu estou perto, eu estou contracenando com alguém que deve estar perto de mim, para a câmera estar em close. Mas se eu estou longe, se eu estou correndo pelo cafezal, ou se eu estou falando com alguém que está lá do outro lado da rua, da janela, eu tenho que falar mais alto. E se eu estou correndo pelo cafezal e tem um drone me filmando lá em cima, eu tenho que correr, eu tenho que estar com expressão no corpo, grande, forte, mais. Então, essa quarta diferença inexorável me traz para uma conclusão que eu acho fundamental para o audiovisual, para a atuação, para as telas. Menos é menos e mais é mais. Eu acho um perigo esse lugar minimalista de dizer que menos é mais. Tem uma origem. Tem uma origem, que é a origem no começo da televisão, que vinham muitos atores de teatro com corpos presentes, com corpos grandes, e era muito pesado carregar uma câmera pelo set. Então os diretores pediam, faz menos, porque não tinha drone, não tinha zoom fácil de operar. Então ficava ali num plano de cintura, num plano fechado, e o ator tinha que se mexer menos. Não tinha gravação externa que o ator precisava gritar. Era tudo estúdio. Então era menos. Não é que inventaram menos é mais. A questão é que isso já está anacrônico. Não precisa mais. A gente já pode trabalhar nas telas há muito tempo com menos ser menos e mais ser mais. Beleza?